Bom dia a todos e a todas, né? Eu quero agradecer as palavras do Júnior, né? Não sou tudo isso não, eu acho que estamos todos juntos, estamos todos juntos aí para aprendermos, né? Cada dia mais. Quero agradecer imensamente a Nani Fagundes pelo convite, e é sempre um prazer voltar aqui no CTG Meu Pago. Eu já vim muitas vezes aqui a convite do presidente Mauro, quando era ainda patrão do CTG Meu Pago. Sempre foi assim, um incentivador da juventude, sempre procurou fazer esses eventos. E eu vejo que o CTG continua e não para, né? Fiquei muito feliz quando cheguei aqui, vi uma árvore aqui na frente, né, presidente, que nós ajudamos a plantar em 2007. E de tantas árvores que nós plantamos aquele dia, eu até lembro, foram muitas, né? Uma está sobrevivendo e assim é a gente no movimento, né? Aqui eu vejo poucas pessoas da época também, como é no meu estado, como é em tantos CTGs. As pessoas vão se distanciando, outras vão entrando, né? E ficamos felizes com as pessoas que permanecem. Ontem mesmo também recebi um convite do presidente do diretor cultural do presidente do Mato Grosso para a gente fazer alguns vídeos para circular nas redes sociais, para incentivar as pessoas a não saírem do CTG, porque é tão difícil, né? A gente sabe que é difícil, é caro a nossa permanência também, mas é muito gratificante a gente poder deixar alguma coisa, né, para aqueles que vêm depois. Então eu convido vocês assim esse desafio para que a gente permaneça, né? Embora venham tantos ventos contrários. E eu estou muito feliz de estar aqui mesmo, de coração. Amanhã tem mais um evento também no meu estado e a gente vai correndo para lá e para cá, porque parece que é uma coisa que pica a gente, né? Agradeço o senhor Eduardo também, né? Sempre incentivando já há tanto tempo, né? Hoje está na CBTG, continua já há anos, né? O senhor Eduardo na CBTG e não vai sair provavelmente, né? Graças a Deus. Como eu sei que muitos aqui também vão permanecer. Então, eu fiquei feliz por ele, né, pelo convite, mas principalmente em voltar a São Paulo, porque em 2007, quando eu entreguei a faixa da CBTG, eu me dediquei a estudar o movimento. Então, saí dos grupos de dança e fiquei mais focada a estudar, a leitura mesmo. E eu passei no mestrado em Porto Alegre, fiz lá, onde trabalhei, pesquisei sobre o tradicionalismo gaúcho. E depois, para minha surpresa, eu participei de uma seletiva lá para entrar no doutorado e não consegui. Fui reprovada no Rio Grande do Sul. E aí eu tentei o doutorado aqui em São Paulo, porque tinha alguns professores do programa aqui de São Paulo que eram de lá. E aí, para minha surpresa, eu fui aprovada aqui. Então, toda a minha pesquisa eu realizei aqui em São Paulo, mas com as fontes do Rio Grande do Sul. Então, eu fiquei 4 anos vindo para São Paulo e pesquisando aqui. E ontem também, mais feliz ainda, que a Luciane me acompanhou, né, foi me buscar, e nós fomos ao Centro Cultural São Paulo, que eu descobri há pouco tempo também, né, que aqui em São Paulo está o primeiro livro de danças gaúchas do Paixão Cortes, e é o maior livro. Ele foi campeão de é uma monografia, ele foi campeão de um prêmio, que agora eu não lembro o nome, e ele está ali, não foi publicado, é um livro inédito. Então vocês que são de São Paulo, eu convido vocês para visitarem, porque tem muitas imagens de pesquisa de danças gaúchas da época, e toda a história do Rio Grande do Sul. Eu fiquei assim muito impressionada, porque ele é guardado a 7 chaves no acervo do Centro Cultural, e ontem o responsável deixou que a gente ficasse quase 1 hora olhando a obra. Então, assim, é sensacional. Convido vocês a visitarem mais coisas sobre o gaúcho que tem aqui em São Paulo também, nos arquivos, né? Porque muita coisa que o Paixão fez foi aqui em São Paulo. As gravações que ele fez foi aqui também. Danças da década de 60 e 50 estão no Centro Cultural São Paulo, Chá de Carreirinho, Jacaré, outras danças que ele publicou, assim, de primeira mão mesmo, ele cantando. É maravilhoso, assim. Então, convido vocês a pesquisarem um pouco mais, dar uma passeada e visitar essas obras. Bom, mas eu fui convidada então para falar sobre indumentário. É um tema que eu gosto muito, mas a minha pesquisa, ela caminha mais pela história da indumentária. Então, assim, as pessoas me perguntam diariamente, né? Edna, isso pode usar? Isso não pode usar? Isso pode? Isso não pode? Bom, quem determina o que pode e o que não pode é cada MTG, de acordo com a história. Então, a nossa história, ela tem uma gama muito grande de vestuário do gaúcho, é muito grande. Eu diria que nos nossos regulamentos, nos nossos regimentos, ele abarca, sei lá, uns 20% daquilo que realmente usou. Então, assim, eu convido
caminharem pela história, por aqueles historiadores do século XVIII e XIX que escreveram como o gaúcho se vestia. Ali é fantástico, ali a gente conhece os detalhes, o que realmente ele usou. Mas, dentro do movimento, esses regulamentos, eles são necessários. Desde a década de 60, quando iniciou, então, essa institucionalização da roupa, foi necessário definir o que nós iríamos usar dentro do movimento gaúcho, para não virar bagunça, né? Porque, assim, eu leio uma obra do século XIX e eu tenho uma interpretação do que se usava. A outra pessoa lê, tem outra interpretação. Então, assim, alguns estudiosos e pesquisadores da década de 50 sentaram diante dessas obras e definiram o que nós iríamos manter, o que nós iríamos selecionar dessa roupa toda que o gaúcho utilizou e para que definisse como institucional do movimento. Então, por isso que as pessoas reclamam muito, mas eu tenho certeza, o livro tal diz que se usava isso, mas o MTG não deixa eu usar isso. Então isso acontece, mas realmente é por uma necessidade. A gente precisa ter regulamentos, a gente precisa ter regras para que não se desvirtue, não se aculture, né? Principalmente a roupa da mulher. A roupa do homem, a roupa do gaúcho, ela é histórica. Ela teve uma função, ela veio de algum lugar, ela tem uma história, enfim. A roupa da mulher não tem história. Ela faz parte da moda de cada período. Ela não tem uma função. A função dela é de ornamento. Então, a roupa da prenda ela é mais difícil da gente constituir como original, porque ela é reflexo da moda de cada período. Depois eu vou falar um pouquinho disso. Mas a do peão, ela é muito histórica. Então, vale a pena a gente trilhar esse caminho. Bom, mas para a gente poder entender, eu fiz aqui... eu tenho um aluno, esse professor, e ele montou uma empresa, só para contextualizar, de toalhas e sublimação. Aí ele trouxe para mim ver e falei, eu tenho uma tarefa para ti, então. Já faça aí algumas imagens que eu quero levar para um lugar esse final de semana, e quem estiver assistindo vai correr o risco de ganhar uma toalha dessa. Eu só vou... eu vou deixar essas toalhas aqui em cima, que é uma coleção recente, vocês conhecem, da Vera Zatari, né, do livro dela. Vou deixar aqui no CTG, para eles deixarem aqui exposto sempre. E essas outras a gente vai distribuir aqui durante a palestra ou depois, não sei quando que eles vão querer fazer. Então, assim, essas imagens que estão aqui embaixo, elas são do século XIX. Algumas do início do século XX, essas imagens aqui embaixo. Essas imagens aqui, elas foram estudadas por Antônio Augusto Fagundes, Paixão Cortes, Barbosa Lessa e tantos outros pesquisadores da década de 50, Dante de Laetano, né, e outros tantos. E a partir dessas aqui, eles constituíram essas de cima. Essas de cima aqui são da década de 80, 90, essas imagens de cima, que faz parte do nosso regimento. Então, a partir dessas, a leitura que eles fazem dessas imagens aqui, eles criaram essas de cima, tá? Então, quer dizer, não sei se é a palavra, talvez não seja a palavra, mas assim, de mais próximo do que se usou, do que era original, são essas imagens de baixo aqui. E que está disponível na internet, algumas e outras em alguns museus. Não vendo toalhas, tá, gente? Não posso fazer isso aqui nem para vender, porque eu não tenho direitos sobre essas imagens aqui. Eu só tenho direito dessas imagens para trabalhar uma aula, uma palestra e tal. Foi só uma forma que eu encontrei para mostrar para vocês, assim, de uma forma mais lúdica, tá? Como as de cima também. As de cima, a Vera liberou para todos os CTGs. Então, se vocês visitarem, muitos CTGs têm essas obras de cima. Até porque é baliza, né? Para a gente ver mais ou menos como que a gente pode se vestir. Mas eu gostaria de saber exatamente como eu devo me vestir. Aí você tem que pegar o regulamento daquele ano e verificar o que pode, o que não pode e se vestir daquela forma, de acordo com o regulamento. Porque esses regulamentos, eles sofrem alterações constantemente. A cada congresso, a cada convenção, muda alguma coisa da nossa indumentária. Por isso que ela não é cristalizada. Nem sempre vai ser esse vestido, aquele tipo de bombacha, enfim. Mas por que muda tanto? Porque os pesquisadores continuam a pesquisar esse tema. E, eventualmente, eles vão descobrindo mais alguma coisa, mais uma obra, e vão inserindo ou vão tirando, né? Enfim. Então, ele sofre alguma alteração a questão da indumentária.
indumentária. Por isso que é importante participar anualmente dos painéis de indumentária, né? Para aquele ou aquele outro aquele festival, ou enfim, né? Esses cursos sobre indumentária anual. A gente sabe que algumas coisas não mudam, mas a indumentária ela sofre algumas alterações, como a dança também, né? Anualmente tem sempre alguma alteração. Então, hoje a gente eu quero mostrar para vocês quem viu o gaúcho no século XVIII e XIX e como que ele, por que ele descreveu dessa forma, tem algumas descrições que eu vou falar, e por que ele retratou dessa forma aqui, né? Para a gente conhecer um pouquinho. Mas antes eu queria contar para vocês um pouco da história, em que contexto que surgiu a roupa. Porque a partir do momento que alguém me dá uma roupa, né, diz que é uma indumentária gaúcha, e eu saio usando sem conhecer, é a mesma coisa que alguém me dá uma fantasia para eu participar ali da escola de samba, naquele dia, né? Usei e não sei nem o que eu estou representando. Então é importante a gente conhecer a história daquela indumentária. Porque vocês mesmos vão dizer, isso eu posso usar. Porque eu li, né, eu estudei, fulano, taranã, eu posso usar. Não precisa alguém dizer para vocês o que pode e o que não pode, mas vocês mesmos, né? Mas para isso a gente precisa de leitura, precisa estudar mais esse movimento. Não só para concurso, né? Mas para o meu dia a dia, né? Porque é fantástico, assim. Vocês conseguem, inclusive, pelo menos eu consigo, conversar com aquele gaúcho lá do século XIX, com aqueles viajantes que os descreveram. Porque assim, tem cada diálogo entre eles que é sensacional. Bom, então, deixa eu pegar aqui. Vou só abrir para eu não ficar falando. Eu fujo muito do assunto quando eu vejo tu falando outra coisa. Bom, então eu comecei, a última pesquisa que eu fiz foi sobre a institucionalização dessas roupas, né? Quando que eles falaram pela primeira vez que o gaúcho se vestia dessa forma e o MTG disse, nós vamos nos vestir dessa forma. Isso eu chamo isso de institucionalização da indumentária. Quando que a instituição MTG, não enquanto é uma instituição MTG, mas enquanto movimento gaúcho, quando que o movimento definiu que a roupa seria dessa forma. Isso aconteceu no terceiro Congresso Tradicionalista, em 1961. E eu sempre tinha em mente que um dos maiores pesquisadores foi o Paixão Cortes, sobre esse tema, porque foi ele que iniciou todo o movimento e tudo mais. E aí, pesquisando, eu fui fazer a leitura das atas dos congressos, para ver quando que eles definiram a nossa roupa e como que ela era lá no começo. E aí eu descobri que ela foi definida como uma regra, o primeiro regimento sobre indumentária aconteceu em 1961, no Congresso em Taquara. Então ali eu pude verificar que quem definiu não foi o Paixão Cortes, foi o Antônio Augusto Fagundes. E aí eu fui atrás de uma das obras dele, que é a mais conhecida, Indumentária Gaúcha. É um livrinho bem pequenininho, já passou por 8 edições, e dos livros gaúchos é o livro que mais circula no Brasil e no exterior. É o livro do Antônio Augusto Fagundes, aquele simplesinho que eu acredito que um monte de gente tem em casa. E que a gente olha, tem um monte de imagens e tal. Então, essa foi a primeira pesquisa e ela permanece intacta até hoje. Se você usar aquilo que está naquele livro, não vai estar errado. Então, como que um livro tão simplesinho ele permanece até hoje, né? E a gente tem tantas dúvidas de indumentária. E onde o Antônio Augusto Fagundes pesquisou sobre essa indumentária? Então, eu fui atrás para verificar o que tinha acontecido, onde ele tinha ido e tudo mais. E depois eu fui lendo as atas, continuando até os congressos atuais. A roupa da prenda, ela só foi definida em 1989. Então é muito recente, né? Muito recente para alguns, né? Tem gente que nem era nascida ainda aqui, mas muito recente, tendo em vista que a outra era só 1961. Então, o Antônio Augusto Fagundes, ele apresentou essa tese em 61 e ele definiu a roupa do peão, principalmente. A roupa da prenda, ele mesmo coloca também. A prenda acompanhou a moda. E aí ele não falou mais nada. E aí do peão ele foi descrevendo, né, tudo isso. Então ele definiu aqueles 4 trajes ali do peão. Né? Foi
o xiripá primitivo, depois a braga, o xiripá farroupilha e a bombacha. Então ele separou em 4 épocas, né, a partir dos estudos dele. E aí eu fui atrás também de outras pesquisas e eu vi que antes do Fagundes, o Paixão, ele também fez uma pesquisa em 1953. E ele tinha definido como 2 épocas e não 4, que seriam a bombacha e o xiripá farroupilha. Essa imagem aqui, ela está dentro da obra que chama Vestuário Gaúcho, Vestimenta Gaúcha. Isso. É um livro bem pequenininho, ele quase não circulou. E ele também não foi publicado em grande escala, então algumas bibliotecas universitárias têm esse livro. E aqui ele define bem também como devem ser essas 2 peças, mas não fala também da prenda, mas do peão. Então esse foi a primeira pesquisa que teve sobre a vestimenta. Mas como que eles chegaram até aqui? Então nós temos a nossa história, quando eu falo nossa história gaúcha, nós temos registros no Brasil sobre o gaúcho a partir de 1787. Anterior a esse período, a gente sabe que houve a Guerra Guaranítica, lá para trás ainda, outras revoltas, etc., né? Mas de registro, dizendo como que o gaúcho se vestia, como que ele vivia, como ele pensava, onde ele morava, o que ele fazia, foi a partir de José de Saldanha. Essa é uma obra também que está disponível na internet. Hoje é uma maravilha que a internet disponibiliza tudo, né? Mas são obras da Biblioteca Nacional e que vale a pena ler. Então, José de Saldanha foi um português, né, que veio a pedido do Império para fazer o reconhecimento da área, né, e definir os primeiros mapas, etc. E ele foi ao Rio Grande do Sul. Então, ele foi com outro propósito. E nas notas de rodapé da pesquisa dele, do que ele relatava, o que via aqui, ele retratou como vivia esse gaúcho ali, como que ele era um índio, era o charrua e etc, e descreveu vários outros índios também, e então ele foi descrevendo o que ele via. Depois dele, houveram outros viajantes também, que eu vou falar depois, muitos outros viajantes que foram contratados para fazer o reconhecimento da costa, outros artistas plásticos, que daí resultou nessas obras. Então, no século XVIII e século XIX, nós temos poucos registros textuais e algumas imagens. E eles foram, então, retratando o que eles viram. Tem muito mais na Argentina e no Uruguai. Isso é uma coisa importante, porque não tem como a gente... É o gaúcho brasileiro. O gaúcho brasileiro, ele tem uma influência muito grande da região do Prata. Então, não tem como a gente separar, esse é só o brasileiro, esse é só o uruguaio, esse é só o argentino. Não, havia um trânsito dessas pessoas, né? Principalmente do gaúcho, que a gente sabe que ele não tinha uma habitação fixa, né? Ele vivia circulando, ele trabalhava nas estâncias mais tarde, então ele vivia livre nos campos. Então ele circulou muito. Depois houveram outros viajantes também, que retrataram. Chegou um determinado momento, lá no final do século XIX, a partir de tantas guerras e tantas invasões e tantos tratados, né? Que vocês estudaram lá nas disciplinas de história, que dizia que aquela região do Rio Grande do Sul, como o oeste de Santa Catarina, Paraná e toda a fronteira oeste do Brasil, pertencia então à Espanha, lá atrás da história, né? Então ela sofreu muita influência espanhola. Isso refletiu significativamente sobre as roupas das pessoas que aqui viviam, porque a roupa, como todo no mundo, ela tem muita influência dos países europeus, né? Que fomos colonizados por eles e tal. Aqui, o centro do Brasil, Rio de Janeiro, até Salvador, etc., ele tinha uma influência muito grande da França, de Portugal, que a França era sempre, vou tentar resumir, que a França foi o centro da moda e principalmente da cultura do vestuário. Por muitos anos ela foi copiada, etc., né? Principalmente a mulher. Já a Inglaterra, ela é muito mais centrada desde o Renascimento, desde 1500, ela era muito mais centrada em indústria, ela não era tão focada em estética visual, ela era mais focada em roupas funcionais e etc. Então, o Rio Grande do Sul, bem como Uruguai e Argentina, eles sofreram mais influência da Espanha, que tinha uma relação muito próxima com a Inglaterra, e pouca influência da França, que valorizava muito mais a estética visual.
Então, a roupa do gaúcho, ele sofre uma influência maior da Espanha e da Inglaterra. Então, quando vocês forem pesquisar, tenham esse olhar, assim, mais de uma vestimenta mais britânica. Por isso, a nossa roupa, ela se aproxima muito mais, a roupa do homem, das indumentárias militares inglesas do que das próprias francesas. Enfim. Já o exército brasileiro, ele, Rio de Janeiro, São Paulo, ele vai se espelhar mais na França, principalmente no exército de Napoleão, lá no século XIX. Já lá no sul, mais voltado à Espanha e Inglaterra. Enfim, tanto que nós recebemos um contingente, né, de bombachas na Guerra do Paraguai, muito antes também já havia chegado, no Uruguai e na Argentina, e elas eram inglesas. Elas foram destinadas à Guerra da Crimeia, mas elas são confeccionadas e foram criadas na Inglaterra. Bom, mas voltando, então, no século, o nosso registro desses viajantes aconteceu no século XIX, principalmente a partir de 1800 até a Revolução Francesa, até 1800, da Revolução Francesa de 1789 até 1800. Então a nossa roupa ela foi toda descrita nesse período. Todos os registros que a gente tem é desse período. Então nós vamos começar. Lá no final do século XIX, o nosso movimento ele sofreu muita influência também, além desse gaúcho transitar por toda essa região. O nosso movimento, ele sofreu muita influência do Uruguai. A primeira instituição gaúcha do movimento, ela nasceu no Uruguai, que é a La Criolla de Montevidéu, e que funciona até hoje, tem muitas obras para vocês pesquisarem lá também. Então, a primeira foi em 1894. Ela foi fundada por Elias Regules. Foi um decano da Universidade do Uruguai, né? Uma pessoa muito estudiosa, ele que iniciou todo esse movimento. Ele tinha alguns amigos lá em 1800, nós ainda não tínhamos todo esse movimento no Brasil, né? Apenas o início. Então, ele tinha alguns amigos, Elias Regules, que chamava Irmãos Podestá. Não sei se alguém já ouviu falar nos Irmãos Podestá. Irmãos Podestá foram os primeiros a se vestirem de gaúcho no intuito de disseminar a cultura do gaúcho, quando ele já não existia mais nos campos, lá em 1880, mais ou menos. Irmãos Podestá eram artistas circenses, e esse movimento todo nasceu dentro do circo. A primeira instituição gaúcha, ela foi fundada e registrada dentro do circo dos Irmãos Podestá. E é bem interessante essa história, eu também há pouco tempo desconhecia de todo esse conteúdo e visitei alguns arquivos na Argentina e no Uruguai e vi que eles têm inúmeras imagens, e uma das apresentações aconteceu no Brasil. Os Irmãos Podestá, antes mesmo de MTG, antes mesmo de Movimento Gaúcho no Brasil, eles vieram para o Brasil, os Irmãos Podestá, e fizeram uma apresentação para Dom Pedro II no Rio de Janeiro, todos vestidos de gaúcho, com xiripa farroupilha e etc. E tem alguns jornais na Biblioteca Nacional que descrevem essa propaganda, convidando as pessoas para assistirem esses espetáculos no Rio de Janeiro. Eu achei muito interessante. Então, todo esse movimento e essa reconstituição desse gaúcho surge a partir dos Irmãos Podestá. Eu não sei se alguém já viu lá atrás, né, alguém falar que havia algumas apresentações de gaúchos em circos, aqui no Brasil também. Eu lembro que meu pai, quando queria ver o gaúcho, eu vou hoje no circo, porque vai ter o gaúcho, vai ter tiro, vai ter cavalo e etc. Eu não sei, mas se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão ver que isso era comum, né? Há, sei lá, uns 30 anos atrás, eu lembro disso. Eu era criança ainda, mas eu lembro disso. Então, surge os Irmãos Podestais, todo esse movimento com a instituição La Criolla, e surge então, a gente pode chamar essa como o primeiro centro de tradição gaúcha, que foi a La Criolla de 1894. Depois começaram a surgir também no Brasil, a exemplo desse, né, o Grêmio Gaúcho de Porto Alegre, tem outros tantos, né, Simões Lopes Neto também, mais ao sul, e assim sucessivamente. Então, por que surgiu essa primeira instituição? Né? Eles colocaram assim, dizia assim no jornal daquele de 1894. Corria a última década do século passado.
a influência do velho mundo, lá da Europa, se fazia sentir de forma muito imperativa nos costumes. E a ponto de se aceitar, sem análise, tudo que vinha com etiqueta europeia era que estava valendo, né? Isso já lá no final de 1800. O ambiente urbano vestia a última moda de Paris. Comentavam sobre literatura, música, tudo que se referia à manifestação europeia. Então havia uma preocupação muito grande com essa influência europeia, já lá no final do século XIX. Então por isso que houve todo esse movimento, né, de reconstituição dessas danças. Então houve essa preocupação. Como que nós vamos fazer, então, para reconstituir, né, essas peças? Então, surgiu um pintor, no final do século XIX, chamado Juan Manuel Blanes. O Juan Manuel Blanes foi o primeiro pintor a reconstituir a indumentária. Vocês podem pesquisar na internet, que tem tudo disponível as peças dele. E, por acaso, eu não trouxe nenhuma obra dele aqui, mas vocês vão ver que ele fez uma coleção definindo como se usava o gaúcho. Por quê? Porque ele viu de criança, lá em 1840, 1850, ele teve o privilégio de ver esse gaúcho, por isso ele retratou. Então depois, os irmãos Podestá, vou tirar essa aqui, essa aqui é uma das primeiras fotos, eu diria que da primeira invernada que surgiu, eu vou dizer assim, mundo, para ser bem exagerada, foi essa aqui. Esse aqui era o grupo de dança dos irmãos Podestá de 1890, 1900. Ele circulava então se apresentando no Uruguai e também na Argentina. Bem pouco no Brasil. No Brasil eu vi uma vez só e ele não era com o grupo todo, era só ele que veio para o Brasil. Então, essa aqui, se vocês observarem, a roupa da mulher, ela era a moda da época. Na época, se usava um estilo de moda chamado Belle Époque. Então se usava o Belle Époque. Eles faziam apresentações embaixo das árvores, nos campos, não só em circos, né? Enfim, nos CTGs as apresentações eram sempre no gramado, com tablado. Isso desde 1900, antes de surgirem os nossos CTGs. Então eu acho maravilhosa aqui nessa imagem, né? Alguns não estão dançando, aqui a gente pode verificar, né, o lenço, né, os próprios nós de lenços têm assim uma coleção dessas imagens. E até eu diria que os nossos pesquisadores da década de 50, que deram início ao movimento, eles tiveram acesso a muita coisa, porque eles também visitaram o Uruguai. Mas muitas outras eles não tinham acesso na época. Hoje está muito mais fácil para nós verificar o que se usou do que eles em 1950. Essa imagem é uma delas, que ela está circulando, ela está num arquivo de... esqueci o nome da cidade, na Argentina, e tem muitas outras como essa. Então a gente pode ver que uma coisa que a nossa roupa feminina, ela é reflexo da moda, né, como eu falei. E tem um elemento que ele permaneceu desde 1700, quando ele começou a se usar, que foi o fichu. O fichu é o elemento mais tradicional que nós temos da prenda. E a gente vê a presença dele desde essa reconstituição dos irmãos Podestá já se usando. Aqui, ele parece um lenço, mas na verdade ele é um fichu, ele tem uma função. O fichu ele tem a função de recato da mulher, né? Ela, como se usou em alguns momentos, alguns vestidos degotados, o fichu usou... Ah, professora... desculpa. Edneia, mas o fichu, ele veio... aliás, o vestido degotado se usou, porque eu vi que se usou assim assado. Ele se usou, mas junto, a prenda sempre usou o fichu para cobrir o colo. Isso em todas as obras que vocês lerem, vocês vão ver que o vestido degotado pode até ser usado. No entanto, o fichu tem que cobrir todo o decote. Isso em todos os livros. Então aqui a gente, mesmo se não há degote, o fichu vem por cima, que é para não ficar retratando o colo da mulher. Então o fichu tem uma função de recato, né? Tem um objetivo de proteger a mulher, né? Dessa estética visual exagerada que às vezes os tecidos propõem. Então essa é a invernada dos irmãos Podestá. Eu sugiro que vocês pesquisem, porque é uma história bem, bem rica. Obrigada.